Olá, queridas, tudo bem com vocês? Bom, conforme nós conversamos, preparei um material para a gente conversar um pouquinho sobre manipulação e controle. É um assunto bem recorrente, especialmente para nós, mulheres, acho bem importante. E também, assim, dizer, né, deixar claro que não pretendo esgotar o assunto, é um assunto vasto, né, requer bastante tempo, profundidade, estudo, mas eu acredito que aqui nós podemos construir uma conversa leve, mas que vai dar mais ou menos para a gente entender como lidar com isso, né? É um tema importante, é um tema necessário, e antes de nós dizermos que uma pessoa é controladora, que uma pessoa é manipuladora, se faz importante a gente evitar os rótulos, né? Vamos evitar os rótulos, a pessoa está agindo com manipulação, está agindo com controle, né? Então, como é que nós podemos vencer, né? Nós, se porventura estivermos nesse espírito, como podemos ajudar alguém que enfrenta a manipulação, o controle, que age dessa forma, como nos relacionarmos, como ajudarmos essa pessoa, né? Então, manipulação e controle andam juntos, né? Nós precisamos falar isso aqui, e, como disse antes, no contexto da mulher, né, nós precisamos trazer à luz a palavra de Deus, a nossa essência, segundo Deus nos criou, não existe manipulação e controle no caráter dele, e ele imprimiu o caráter dele em nós, nos criando a sua imagem e semelhança, nós podemos ver lá em Gênesis 2, então vamos construir aqui um pano de fundo, para melhor nós compreendermos essa verdadeira teia, né, podemos chamar assim, que é a manipulação e o controle, né? Vamos voltar lá no início, lá em Gênesis 3, o ideal é ler todo o capítulo, eu sugiro que você abra sua Bíblia, leia todos os dias, né, estude a Bíblia, mas Gênesis 3, nós vamos ver, né, de uma forma resumida, eu vou falar para vocês que a serpente é tida ali como astuta, e que ela influenciou Eva, né, argumentando contra Deus e contra o que ele disse sobre não comer do fruto da árvore. Depois desse diálogo entre Eva e a serpente, perceba que Eva deu conversa para quem ela não devia, né, já começa aí. Mas depois disso, nós vamos ver lá no verso 6, né, a versão Almeida Corrigida Fiel, no verso 6 de Gênesis 3, diz assim: viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Na Nova Bíblia Viva, diz assim: a mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos, além de lhe dar entendimento, tomou a fruta e comeu-a. Depois ofereceu a seu marido e ele também comeu, né? Daí, depois eles se deram conta da nudez, tentaram se esconder e foram encontrados por Deus, que indagou Adão, vamos discorrendo ali do verso 6 em diante, até que no verso 12 nos deparamos com Adão respondendo a Deus o seguinte: foi a mulher que me deste por companheira, que me ofereceu a fruta da árvore e eu comi. No verso 13, então o Senhor pergunta à mulher: por que você fez isso? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aqui temos algumas palavras que merecem nossa atenção, né? Veja que a serpente, ela é descrita como astuta. E no verso 13, Eva responde a Deus que a serpente a enganou, né? Mas por que enganou? Primeiro, nós vemos que foi estabelecido um diálogo ali entre Eva e a serpente. Um diálogo com quem ela não deveria manter. E esse diálogo entre Eva e a serpente estava repleto de manipulação. Veja que a serpente usou de sedução de poder, promessa de poder, distorção da verdade dita por Deus. Eva foi dialogando com o engano e foi convencida quando firmou os olhos no que Deus
colocou o limite, né? Que foi a árvore, daquela árvore não. Mas a serpente, lá na sua manipulação, na sua sedução, foi falando para Eva que não era bem assim, não foi bem isso que Deus quis dizer. Então, hoje nós também podemos dialogar com o engano de diversas formas e ouvirmos, ou até falarmos, que não seja nós a falarmos, mas o nada a ver, não é bem assim, isso era para aquele tempo, hoje os tempos são outros, né? E como a gente vê, já ouviu, não sei se, acho que aqui a maioria pode até já ter escutado falar que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Mas vamos lá, Eva ofereceu ao marido, influenciou Adão a comer do fruto, e se nós observarmos ali pelo texto, não foi preciso muito convencimento, ou pelo menos não está registrado. E Adão, aparentemente, ali confiava em Eva, né? Ela deu o fruto ao homem, né? O ato de dar na Bíblia tem um significado muito particular no hebraico. É muito bom quando a gente estuda a Bíblia com um dicionário que a gente vai buscar lá no hebraico, nos originais, porque o sentido do texto ele fica mais amplo, né? Coisas que talvez nós não vamos entender na nossa língua, embora um dicionário na nossa língua também seja importante e também ajude muito, tá? Mas nós podemos imaginar aqui que Adão poderia ter recusado, ter exortado Eva por sua desobediência a Deus, mas não foi o que aconteceu. Ele tomou do fruto que Eva deu. Eva deu o fruto. Okay? A presença da mulher, ela tem um significado espiritual muito profundo na Bíblia. Isso aí é até outro assunto que a gente poderia, num outro momento, discutir. Mas vamos nos ater aqui ao hebraico dar. No hebraico, dar tem um significado muito mais amplo do que simplesmente transferir a posse de algo para outra pessoa, né? Esse verbo engloba conceitos como oferecer, conhecer, dedicar, comprometer-se. A ideia de dar está relacionada não apenas a bens materiais, mas também a atitudes, palavras, sacrifícios. O próprio Deus é descrito como Deus doador supremo. O ato de dar também é um princípio fundamental nos relacionamentos. As relações entre as pessoas, porque demonstra generosidade, demonstra amor, confiança. Veja que esses atributos, esses adjetivos que eu falei aqui, são todos relacionados ao dar, né? Então, quando nós analisamos esses significados, nós compreendemos que, porque Adão confiava em Eva, vendo da sua atitude esses significados, né? Ele comeu do fruto, embora ele olhou para Eva e não olhou para a palavra que Deus deu, inclusive para ele, né, no início, de guardar o jardim. A ordem foi dada para Adão, mas ele confiava em Eva e ele olhou para Eva. Veja que poder de influência da Eva sobre o Adão. Então, quero fazer essa leitura aqui com vocês, né? Esse breve panorama, podemos dizer assim, né? Nós podemos já conhecer que a mulher desenvolvia esse papel de influenciar, ela foi criada com esse poder de influência, mas não numa posição assim de manipular nem de controlar, mas numa posição de compromisso, de generosidade, de amor, de confiança para com o homem. Assunto aqui, ele não é dedicado apenas às mulheres casadas, tá? Pois o espírito de manipulação e controle, ele pode influenciar muitas pessoas, homens inclusive, né? Mas o nosso foco aqui são tratar sobre a visão das mulheres, ok? E vamos lá. Qual a diferença entre influência e manipulação e controle? Influência é uma ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre outra. É um prestígio que alguém tem, é uma preponderância, é uma autoridade moral, é uma pessoa confiável, é alguém que é considerado idôneo. E só alguém que é considerado idôneo pode influenciar, de fato. Tá? Já a manipulação, qualquer ação que visa alterar, modificar ou falsificar a realidade, induzindo alguém a pensar e agir de determinada forma, né? E o controle, ele tem um sentido de domínio, ok? Então, diante desses significados, vamos falar um pouco sobre o que eu chamo de influência caída. A influência
caída, ela vira manipulação e controle. Uma mulher revestida do Espírito Santo de Deus, ela vai influenciar. Agora, uma mulher cheia de si mesma e suas dores e feridas, ela manipula e ela controla, o que não deixa de ser uma influência, mas uma influência que não gera vida, muito pelo contrário. Né? Precisamos entender que quando uma mulher assume uma posição de domínio, ela traz consigo uma ambição por uma satisfação de poder. Poder estar numa posição em que não dá satisfações a ninguém, ou até mesmo de não ser ferida. Essa, vamos dizer, essa insubmissão latente, ela é sustentada por uma verdadeira cadeia de manipulação que enfraquece os relacionamentos, porque se torna insuportável para as pessoas que estão sob esse jugo permanecerem escravas da satisfação de alguém. Vocês concordam? Então, nós precisamos entender que todo pecado alimenta um demônio de natureza correspondente. E sabemos que o espírito por trás da manipulação e do controle é o espírito de Jezabel. E aqui nós não vamos discorrer, né, no texto bíblico sobre Acabe e Jezabel, que está lá em 1 Reis. Leia as escrituras, estude as escrituras. Né? Nosso foco aqui é falar sobre o espírito manipulador e controlador e suas manifestações. Okay? Sua ação se dá de uma forma muito sutil, se faz necessária uma autoanálise corajosa e sincera dentro dos nossos relacionamentos. Né? Quando eu associo a atuação desse espírito a partir de feridas, eu estou falando que a sua ação se dá por intermédio de mulheres que muitas vezes agem por insegurança, por ciúme, a vaidade, a amargura, né? E pensam que controlar as outras pessoas pode ser uma forma de se proteger, de não ser ferida novamente. É importante, gente, as feridas emocionais, elas precisam ser consideradas, né? Porque podem gerar um coração insubordinado, amargurado, e aí reside o pecado. Observe que mulheres feridas justificam os seus comportamentos pela dor que sofreram ou que ainda até sofrem, né? Muito longe de esgotar o assunto, eu quero reforçar, mas eu gostaria de citar algumas características, né, ou traços que podemos identificar em mulheres sob a ação desse espírito de manipulação e controle. Uma característica muito comum que nós encontramos é a amargura. Tá? Geralmente, a pessoa que se comporta com autopiedade, para obter a atenção das pessoas. Tá? É um comportamento padrão, assim, vamos dizer, em algumas pessoas que guardam a amargura. Né? O exemplo de mulheres, por exemplo, que quando há necessidade de serem confrontadas, é um confronto mais firme, né? Uma correção, às vezes elas ficam doentes. Uma contrariedade, passam mal. Aquela pessoa que estava no lugar de corrigir se sente até culpada por estar causando um mal-estar físico naquela pessoa que está agindo com manipulação. Ela age dessa forma para manter o controle da situação. Ela não quer ser confrontada, ela não quer ser corrigida, ela se acha justificada nas suas amarguras. Né? É mais ou menos assim, ó. Reações do tipo, como é que se pode falar tal coisa? Veja como é que eu fico, eu sou tão frágil, eu passo até mal de você falar assim comigo, e assim ela vai controlando o outro, vai controlando a situação. Um exemplo rápido, tá? Vamos passar aqui rapidamente por algumas características. Uma outra forma de uma pessoa que trabalha que está no espírito, né, influenciada no espírito de manipulação e controle, é agir através da sedução. Infelizmente, nós já percebemos, ainda nas meninas pequenas, nas crianças, né, uma tendência a fazer charme para obter algo. A menina que faz charme se torna a mulher que usa o sexo como arma de manipulação. É um caminho rápido, é um caminho que pode ser até fácil de perceber, né? Então, lá, quando a gente vai ver, voltando aqui a Jezabel, rapidamente, lá em 2 Reis 9, quando Jeú veio a Jezreel e Jezabel ouviu isso, ela pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Está lá descrito na palavra. Vocês conseguem imaginar essa cena? Carregada de sedução, essa aparente sedução.
Então, segue aqui um alerta às mulheres casadas, né? Nunca usem o sexo como moeda de troca ou moeda de punição, né? Muitas vezes, para obter, porque quer obter algo ou porque não conseguiu obter algo, usam o sexo como uma ferramenta de manipulação, sedução. Esse é um assunto para outro momento, mas eu não posso deixar de citar que isso, além de prostituição, é uma ferramenta muito usada, infelizmente, a gente vê isso nos aconselhamentos, né, como manipulação e controle. Outro dia eu estava no Instagram, apareceu um rios para mim, de uma pastora que recomendando, né, ensinando as mulheres a obter, conseguirem algo do seu marido. E era uma plateia grande de muitas mulheres, e o marido dela se prestou ao papel de sentar na cadeira, na plataforma, e ela ensinando as mulheres como obter o que elas quisessem. No caso, ela estava usando o exemplo de um carro, né? E ela usou, sentou no colo, e beijou, e fez carícia. Então, assim, não vou descrever toda a cena, porque eu nem vi todo o vídeo, que o que eu vi foi suficiente. Mas veja que isso é ensinado, é um perfil seguido por muitas mulheres, muita gente, e isso está aí, está discipulando, né? Algumas mulheres, que nós não sejamos essas mulheres discípulas desse tipo de conteúdo, mas das escrituras, né? Outro aspecto que nós podemos observar é uma característica de que por trás pode haver uma influência de manipulação e controle, é o orgulho. Quando uma mulher se engrandece, ou é engrandecida, o orgulho se instala ou vai se manifestar, né? Cuidado com essa questão de empoderamento feminino, seguindo o padrão mundano, né? Que eleva a mulher a uma condição de poder debaixo de uma visão totalmente caída, né? A própria Bíblia nos mostra que diante de Deus nós somos iguais, com funções distintas, e perante Deus não tem superioridade ou inferioridade, né? Ele já fez a nossa identidade, ele já afirmou a nossa identidade. Ela não precisa ser estabelecida ou validada por valores e leis mundanos. A Escritura vai falar lá, depois você anota aí para ler Gálatas 3, onde a palavra de Deus diz que não há mais judeu, não há mais escravo, nem livre, homem ou mulher, todos são um em Cristo. Né? 1 Pedro 3 vai nos ensinando também sobre a questão da aparência, o do enfeite exagerado, não seja esse o nosso atrativo, mas um espírito manso, um espírito humilde. Então, esse lugar onde coloca a mulher nessa posição, né, de engrandecimento gera uma soberba, gera um altivez, gera um orgulho, né? Coloca a mulher numa projeção muito perigosa, né? E, infelizmente, tem influenciado de forma negativa muitas mulheres de Deus, que estão com seus egos inflados quando aplaudidas, estão se modificando, inclusive, fisicamente. Nada contra o cuidado, mas nós precisamos estar atentas aos exageros, aos modelos que vão se criando, que tem que ser assim, tem que ter tal peso, tem que ter tal cabelo, tem que ter tal boca, tem que ter tal cílio. Então, isso tudo vai levando a mulher a um padrão que nós sabemos que não é de Deus. E para você ser exaltada, você precisa chegar naquele modelo, naquele padrão. Então, beira até, às vezes, até a idolatria. A idolatria de uma imagem, de uma figura, de um estereótipo. Então, a exaltação feminina é um perigo, porque alimenta, sim, o orgulho, né? Essa exaltação de que a mulher faz tudo melhor, né? A gente escuta essas coisas, né? Fala do tipo assim, se você quer algo bem feito, peça a uma mulher. A mulher faz melhor isso. Leva sempre para uma comparação entre homem e mulher, né? O que enfatiza o orgulho feminino e anula a figura masculina. Na verdade, não se trata de homem ou mulher, se trata de habilidades, funções, competências, que Deus criou, dons, talentos, cada pessoa tem os seus, né? Então, o orgulho ele vai se manifestar muito acentuadamente no momento de uma correção.
Oposição. Quando uma pessoa está influenciada por esse espírito e ela tem essa questão de orgulho instalada, ela vai reagir imediatamente quando alguém discordar dela, ou de um pensamento, ou de uma atitude, né? E a gente precisa entender aqui um pouquinho sobre oposição, gente. Eu gosto sempre de falar que quando alguém pensa diferente de nós, né, ou tem uma atitude diferente, ou discorda, isso é uma oposição, mas é uma oposição que precisa ser vista não como um ataque pessoal, né? A pessoa orgulhosa, ela não é madura, ela é imatura em algumas questões, né? Ou anda por feridas e traumas, enfim. Ela recebe uma oposição como está contra mim. Já uma pessoa madura, ela vê uma oportunidade de crescimento, quando ela, vou considerar o que você falou, porque você pensa assim, fale mais sobre isso, ela aprende. E nós precisamos entender que esse lugar de aprendiz é um lugar que nos sustenta em humildade, é um lugar que nos sustenta como até em segurança, né? É um lugar para todo filho de Deus, para toda filha de Deus. Esse lugar de aprendiz, esse lugar de humildade, é o antídoto e o remédio para o orgulho. Não há outra forma. É com humilhação que se vence o orgulho. Outra característica que eu gostaria de falar sobre a pessoa que está vivendo essa influência aí da manipulação e do controle é a rebelião, né? Nós citamos a história de Saul aqui, descrita em 1 Samuel, que fala que a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria. E a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. Veja bem. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, Saul, ele rejeitou você, para que você não seja rei. Então, veja que a rebelião ela é relacionada à desobediência. E ela também leva à obstinação. Aquela coisa fixa, aquela mentalidade fixa, né? A mulher rebelde, né? Vamos falar aqui, a gente está falando mais diretamente para mulheres, ela busca sua inteira satisfação em não aceitar conselhos. Ela está cheia da própria razão. Perceba que alguém com essa atitude se envolve em maledicências, críticas, fofoca, veste aquela roupa, odeia justiça, porque ela quer fazer a sua justiça. A rebelião também pode ser ativa ou passiva. Esse tipo de rebelião ativa é essa onde a pessoa vai falando, vai fazendo, vai querendo influenciar pessoas, vai querendo angariar pessoas para si, para o seu modo de pensar, suas atitudes. É uma rebelião ativa, perceptível aos nossos olhos. Agora, a passiva, ela é manifestada de forma aparentemente mais silenciosa. É preciso ter um olhar mais apurado, um discernimento espiritual aguçado, para perceber que é uma pessoa assim, que eu vou ilustrar numa frase para vocês, né? É aquela pessoa que concorda por fora, de boca, mas não faz. E ainda fala mal de um superior, de quem lhe deu determinada direção, ela não gosta de figuras de autoridade constituídas, ela se rebela contra, ela se opõe. Por trás que eu digo é não na presença das pessoas, ou ela vai para um confronto direto, que é a rebelião ativa, para um confronto indireto, muitas vezes influenciando outras pessoas a se rebelarem contra determinada autoridade constituída sobre a vida, o ambiente. Isso é trabalho, isso é igreja, isso é família. Tá? É uma pessoa que não escuta mais ninguém. A rebelião, ela interrompe o processo de aprendizado, porque a pessoa se acha dona da razão, e precisa se arrepender, precisa se humilhar, precisa reconhecer e desejar viver dentro dos limites estabelecidos por Deus e recusar-se a viver sob qualquer influência que não seja a do Espírito Santo. É preciso rejeitar totalmente qualquer forma de viver e influenciar que não seja através do Espírito Santo. Não existe lugar neutro em nós. Se nós não estamos sendo influenciadas pelo Espírito Santo, não ficamos neutros, estamos sendo influenciadas por outros espíritos.
Outro ponto, ou característica da mulher manipuladora, e é muito sério, que é essa falta de disposição para ser corrigida, né? O filho de Deus, o que entendeu essa paternidade de Deus, ele ama a correção. E nós precisamos desejar esse lugar, ainda que, se você não deseja ainda a correção, mas deseje o lugar de desejar a correção, de entender que é uma expressão do amor de Deus, né? Essa falta de disposição para ser corrigida, que é uma forma, um sintoma, uma característica de uma pessoa que está sobre a influência do espírito de manipulação e controle, ela não aceita ser repreendida. É intolerante à disciplina, ela não ouve instruções, até em alguns casos chega até uma anarquia, né? Um deboche, por vezes é uma pessoa que até ela detém conhecimento, mas ela usa isso com superioridade, não aceita ser contrariada, não aceita ser questionada, não aceita de forma alguma nenhum tipo de contrariedade. A palavra nos faz como filhas, e uma característica da filha de Deus é o amor à correção. Né? Lá em Hebreus 12, 5, 6, fala que Deus corrige o filho a quem ele ama, para não ficarmos desanimadas quando ele nos repreender. Pois o Senhor corrige aquele quem ele ama. Ok? Então, procure esse lugar de amar a correção, de buscar, de desejar, de entender nisso a expressão do amor do nosso Pai Celestial. Outra característica que eu gostaria de falar com vocês é o desejo de vingança. Tá? Perceba que tudo que nós falamos até aqui revela um perfil influenciado por um espírito que vai enredando a mulher como uma aranha faz com a sua teia. Né? Ela se sente vítima, se sente atacada, amargura-se, alimenta o desejo de vingança, né? Destruindo relacionamentos, contaminando pessoas à sua volta. Geralmente, mulheres com históricos de relacionamentos quebrados, dificuldades em manter vínculos saudáveis, são possuídas por densa amargura, né? E podem, sim, estar sob essa influência. E lá em Hebreus, acho que Hebreus também que fala, né, sobre... acho que Hebreus 12 mesmo, né, que fala sobre o não guardar amargura, né, para não destituir outros da graça. Uma pessoa que está nesse lugar de desejar vingança, muitas vezes ela até influencia outras pessoas, amargurando os outros contra alguém, né, e às vezes procurando sócios, vamos falar assim, né, para a sua vingança. Então, cuidado. Cuidado com essas pessoas muito revoltadas, que querem justiça. Cuidado, vamos conversar, vamos analisar. Se nós não estamos sendo essa pessoa também, eu gosto sempre de puxar muito para a nossa autoanálise. Tá? Outra característica muito forte de pessoas que são influenciadas por manipulação e controle é uma atitude de desrespeito. Né? Ou a mulher que atua sobre esse espírito de manipulação, ela não conhece o significado da palavra respeitar. Ela não sabe o que é respeito a outra pessoa, ainda que essa outra pessoa seja seu pai, seu cônjuge, ou qualquer autoridade constituída. Tá? No meio religioso, essa mulher pode usar frases como eu só ouço e escuto a Deus. Ela até é muito espiritual, né? Muitas vezes, né? Esse clichê, ele não é bíblico, porque o próprio Deus não conduz ninguém a um relacionamento apenas com ele, que se manifesta, né, e constitui autoridade sobre nossas vidas e nos ensina através dos relacionamentos. Precisamos lembrar que o corpo é formado por membros e o cabeça é o Cristo, né? O próprio Pai Celestial, o próprio Deus, é um Deus de relacionamento. Não tem a ver com essa atitude de só escuta Deus, é só Deus. Deus não é assim. Precisamos estudar as Escrituras, porque Deus fala nas Escrituras, pelo seu Espírito em nós, como Jesus prometeu, e de fato ele veio para nos instruir acerca de todas as coisas, mas também usa pessoas, e através dos relacionamentos, que o nome de Deus é glorificado. O próprio Jesus fala, Pai nosso. Não é pai meu, é pai nosso. Então, precisamos de relacionamento, e relacionamento que tenha respeito, seja relacionamento baseado nos princípios bíblicos, né?
Outro fator que requer a nossa atenção é a independência descontrolada. O pensamento de fazer o que deseja, é importante eu ser feliz, né? Repudia qualquer autoridade, especialmente a masculina, né? Afinal de contas, sustenta o pensamento de que o mundo seria melhor se fosse dominado só pelas mulheres. A gente já ouviu isso, né? É importante salientar que mulheres com esse perfil, com essa atitude, com essa mentalidade, muitas vezes podem ter sido feridas por figuras masculinas, como pais, maridos e irmãos, que abusaram, cresceram sob a tirania do autoritarismo paterno. Essa questão só pode ser vencida através de um arrependimento genuíno também, né? Submissão a Deus e às figuras de autoridade constituídas. É agindo intencionalmente na submissão, gente. Atenta às sutilezas. Lembra, a serpente ela é astuta. E hábitos escravizadores, né? Então, apenas algumas características, né, que podemos observar e identificar a influência do espírito de manipulação e controle. Você, mulher, que está ouvindo essa breve mensagem, se identifica com algum ponto citado aqui, entenda que o poder de influência de uma mulher é para atuar como ajudadora e idônea. A pessoa idônea é aquela que não visa o próprio interesse. Ela age sob a autoridade do Espírito Santo. Essa mulher está aí dentro de você, pode ser resgatada através de arrependimento, reconhecendo que a cruz e o sangue de Jesus foi para nos libertar de todos os pecados e que a manipulação e controle são pecados. Pecado precisa ser tratado como pecado. Identificar as raízes, disso, dessa atitude ou dessa mentalidade de manipulação e controle é muito importante. Promove o autoconhecimento, é bíblico o autoconhecimento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está lá em 1 Coríntios 11, 28. Esse autoexame, né, apoia a mudança de mentalidade, referida em Romanos 12, e essa mudança de mentalidade vai sustentar novos hábitos. Mas falando um pouquinho em raízes, nós vamos citar aqui algumas, né, além da que ao longo da nossa conversa aqui nós já citamos, mas vale a pena reforçar. Né? Entenda que as raízes precisam ser investigadas, as nossas raízes precisam ser investigadas e compreendidas, né? A partir de sintomas, comportamentos ou características, né? Como as que citamos aqui, né? Por exemplo, a mulher que cresceu num ambiente familiar desestruturado, né, por vícios, imoralidades, violência, ela torna-se insegura e pode desenvolver um mecanismo de defesa, muro de proteção, porque está no instinto, né, é uma reação, né, para evitar ser ferida de qualquer forma, ou que de uma maneira que remeta a seu ambiente de trauma. Esse muro de proteção, ou mecanismo de defesa, como você quiser chamar, pode ser desenvolvido a partir de uma postura de manipulação e controle. Mas não esqueça que tal atitude de manipulação e controle é pecado. E precisa ser tratado como pecado. E que o pecado vai alimentar demônios de natureza correspondente. No caso aqui, temos a atuação do espírito de Jezabel. E que, ainda que de forma sutil, o seu objetivo continua sendo o mesmo: matar, roubar e destruir. Nesse exemplo dessa mulher, por exemplo, aqui, ela mata a paz da pessoa, a saúde, rouba a segurança em Deus, destrói os relacionamentos, dentre outras coisas. Destrói mesmo a nossa identidade, né? Outro exemplo de feridas e traumas que que podem levar, né, à manipulação e ao controle são abusos cometidos especialmente pelo sexo oposto. Abusos de toda ordem, seja ele verbal, emocional, físico, sexual, psicológico. Por quê? Porque o abuso, ele leva a pessoa a não confiar em ninguém. E, em alguns casos, até a duvidar da existência de Deus. Não é raro encontrarmos pessoas que sofreram abuso na vida, na infância, ou mesmo na fase adulta, que falam onde é que ele estava quando isso ou aquilo estava acontecendo comigo. Além disso, o abuso pode levar a pessoa a uma passividade, autocomiseração, vitimismo, ou mesmo rebelião, não respeita ninguém, só acredita em si, precisa se defender de todo mundo, anda sozinho, né?
Adultos que tiveram pais autoritários, maridos autoritários, têm uma forte tendência de desrespeitar, desonrar, anular as figuras de autoridade constituídas de uma forma geral, ok? Crianças negligenciadas por qualquer motivo podem se desenvolver como adultos manipuladores para conseguir o que quiserem, para suprir as lacunas e faltas da infância, faltas sofridas na infância. Né? O outro extremo são crianças que não tiveram limites. Umas foram negligenciadas, outras foram vítimas de um autoritarismo, mas existem aquelas também que não tiveram limites, tiveram tudo que quiseram, do jeito que quiseram. São os pequenos reis ditadores do lar. Hoje tem essa conversa de falar, a criança escolhe o que quer, escolhe a hora que quer dormir, escolhe a hora que quer tomar banho. São pequenos reis, ditadores do lar, né? Cuidado com isso, porque crianças que são tratadas como reis tornam-se adultos que se relacionam como se todos fossem seus súditos e podem fazer de tudo para manter essa posição adquirida na infância. Eu mando, todos me obedecem. É do jeito que eu quero, tudo que eu quero eu tenho, tudo que eu quero eu posso. Né? Para sustentar essa posição de comando, vai usar a manipulação de diversas formas. Né? Seriam vários exemplos que poderíamos usar, porém é importante não rotular e sim buscar um mapeamento sério, baseado em princípios bíblicos, e sempre a partir de um sintoma recorrente. Não procure pelo em ovo, não procure o que não existe. É sempre a partir de uma desordem, sempre a partir de um sintoma que nós vamos ajudar alguém, que nós vamos nos expor a um mapeamento, enfim. Certo, minhas amadas? Minhas queridas, decidam ser curadas. Né? Se você é essa pessoa que você entende que na sua vida tem manifestações de manipulação, de controle, decida ser curada. Né? Não permaneça realizando escolha, tomando decisão a partir de uma alma ferida, de uma visão de mundo que caiu, né? Uma visão de mundo caído, que você pode estar carregando ainda. Certo? Não se trata de encontrar culpados, não se trata de encontrar justificativas, mas reconhecer o pecado e escolher não mais viver a partir de traumas, feridas ou mentalidade assemelhada com o mundo caído. Decida vencer hoje. E aí você pode me perguntar assim, como vencer, Tê? Nós falamos aqui, mas eu vou, de uma forma resumida, falar para vocês 4 pontos que nós podemos aplicar para vencer nessa área. Primeiro é o arrependimento. Né? Essa decisão, primeiro arrependimento, depois uma firme decisão de não mais impedir ou se opor sem razão às figuras de autoridade constituídas. Veja bem que precisamos entender que essa submissão não é cega, é uma submissão à luz da palavra. Nós não podemos nos submeter se a pessoa é uma transgressora da palavra, né? Mas existe outra forma de conduzir a nossa conduta, tá? Não é assim, simplesmente se rebelando, né? Então, reconhecer que a posição de autoridade constituída é uma posição estabelecida por Deus e que uma oposição, né, a uma rejeição, uma resistência, uma insubmissão à figura de autoridade constituída se constitui numa insubmissão e uma oposição ao próprio Deus. Tá? O terceiro é um posicionamento firme de andar em submissão à palavra de Deus. Né? Buscar o lugar do senhorio de Cristo para todas as áreas da nossa vida. E o quarto é uma reconexão com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, através de uma vida de estudo da palavra, oração, reverente submissão ao que ele é e deixa claro em sua palavra. Seja intencional nesse processo. Há como nós andarmos em graça, andarmos cheios do Espírito Santo, influenciando e não manipulando ou controlando. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo.